Hello, how are you? Olá, como vai você? I'm Gabriela, your English teacher. Sou Gabriela, sua professora de inglês. Sou professora de inglês desde 2015, possuo certificado de proficiência na língua e hoje vou trazer para você algumas ferramentas que você vai poder utilizar durante a sua prova de concurso para fazer ela de uma forma bem rápida e muito objetiva. Então vamos juntos agora ver o conteúdo dessa aula. Vamos ver os tipos de questões mais comuns, o vocabulário, os cognatos verdadeiros, os falso-cognatos e, por último, as palavras-chave. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre os tipos de questões que você pode encontrar na sua prova de inglês. Vamos lá! Você poderá encontrar questões que exigirão que você identifique partes específicas do texto, ou questões que vão exigir de você interpretação de um texto, ou outras questões que vão pedir que você analise algum elemento gramatical ou até um vocabulário específico. Ficou claro, então, que na sua prova de inglês, muito provavelmente, as questões que vão aparecer lá podem ser classificadas de 3 formas? Questões que vão exigir de você um conhecimento específico de alguma expressão, um vocabulário ou um termo gramatical. Questões que vão pedir que você interprete um texto ou questões que vão pedir que você identifique alguma parte específica daquele texto. Então vamos juntos começar pelo primeiro tipo de questão. Bom, como eu falei, a nossa prova de inglês, ela pode trazer questões que vão pedir para você reconhecer ou identificar alguma parte específica de um texto. Ou outras questões poderão pedir que você faça uma compreensão crítica daquele texto, interprete o texto, ou até mesmo localize, identifique alguns elementos gramaticais ou vocabulário específico. Como eu falei, vamos começar pelas questões que pedem para você identificar partes específicas do texto. Vamos fazer juntos agora uma questão de prova que vai exigir exatamente isso, que a gente identifique uma parte específica do texto. On the text and the vocabulary used in it, judge the item. No texto e no vocabulário nele usado, julgue o item. The postman was arrested and received a 1-year prison sentence. O carteiro foi preso e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão. Bom, a primeira coisa que você deve fazer na sua prova de inglês é ler a questão. Depois que você leu a questão e identificou quais são as informações que você deve buscar no texto, aí você volta lá no texto e você procura aquela informação específica, ok? Então vamos agora juntos verificar no texto as informações a respeito desse carteiro. An Italian postman has been arrested after 573 kilograms of undelivered mail was found in the garage of his home in Vicenza. In Italy, the violation, misappropriation, or destruction of mail is a criminal offense punishable by up to 1 year prison. Um carteiro italiano foi preso depois de 573 quilos de correspondências não entregues foram encontradas na garagem da sua casa em Vicenza. Na Itália, a violação, apropriação indébita ou destruição de correspondências é uma ofensa criminal passível de punição de até 1 ano de prisão. Bom, agora nós já lemos a questão, podemos agora ler o texto, vamos voltar na questão e verificar se aquele item é verdadeiro ou errado. Então, sabemos agora que a informação importante desse item é saber se este carteiro recebeu uma sentença de prisão de 1 ano. Bom, o texto deixa claro que existe sim uma sentença de prisão de até 1 ano para quem cometeu esse tipo de crime na Itália. Mas em nenhum momento o texto afirma que este carteiro recebeu essa prisão. Portanto, o item está errado. Como eu falei, o item está errado. Você percebeu que é importante ler a questão, depois de ler a questão, ler o texto ou o trecho do texto onde aparece aquela informação e só depois responder o item?
Muitas vezes, durante a sua prova de concurso, o trecho específico de uma questão vai estar lá destacado, ou vai estar escrito assim, esse texto se encontra na linha tal. Você volta na linha tal, lá no texto, procura aquela informação. Tenta ler a frase que está antes daquela informação que você buscou e a frase que está depois, porque você vai ter uma ideia melhor e mais contextualizada daquela informação. E isso vai te ajudar a decidir se o item está certo ou errado. Vai te ajudar a decidir se essa questão está correta, ok? Agora vamos para o segundo tipo de questões, as questões que vão exigir de você interpretação de texto. Agora, o foco aqui não é localizar uma expressão, uma palavra ou um fato específico dentro do texto. O foco aqui é fazer uma análise crítica do texto. Então, vamos juntos para mais uma questão de prova. In the text, the word timely is used to convey that the Arizona Judicial Department's ITD provides information and solutions. No texto, a palavra timely é usada para transmitir que o ITD do Departamento Judicial do Arizona fornece informações e soluções. At the moment when they're needed, no momento em que elas são necessárias. Você consegue perceber que a primeira coisa que nós fizemos agora foi ler a questão? Da mesma forma que fizemos com a questão anterior. O importante é você ler a questão antes de ir para o texto, ok? Agora vamos ver as informações do texto. We are dedicated to providing you with timely, concise and useful information and solutions. Nós somos dedicados a fornecer a você informações e soluções oportunas, concisas e úteis. Você consegue perceber que aqui no texto está claro que esse departamento ele entrega as informações assim que elas são solicitadas? Então vamos agora voltar para a questão e decidir se o item está correto ou errado. Bom, o importante é decidir se esse item está correto ou errado, como eu disse anteriormente. Aqui temos que verificar se este departamento está entregando essas informações ou soluções at the moment when they are needed. E de acordo com o texto, esse item está correto. Bom, acho que agora você já consegue perceber um certo padrão. A primeira coisa que a gente deve fazer juntos, quando estivermos resolvendo uma prova, é ler a questão. Leu a questão, você já sabe o que ela está exigindo de você. Aí você volta no texto focado, o seu objetivo é responder aquela questão. Como o seu foco vai estar ali, eu tenho certeza que agora, quando você voltar à questão, depois de ter lido o texto, você já vai ter as ferramentas necessárias para decidir se aquele item está certo ou errado, ok? Vamos agora para o terceiro tipo de questão que pode aparecer na sua prova. Agora nós vamos falar das questões que vão exigir que você localize, identifique algum elemento gramatical ou algum vocabulário específico. Vamos juntos agora fazer uma questão de prova que vai exigir que a gente localize algum elemento gramatical ou algum vocabulário. The basic meaning conveyed by to enhance, to leverage can also be found in to better. O significado básico transmitido por to enhance, to leverage também pode ser encontrado em to better. Bom, agora está claro que o foco dessa questão é vocabulário. Se você souber o significado dessas três expressões, essas três palavras, é claro que essa questão está fácil para você. Mas, caso essas palavras sejam palavras novas ou palavras que você considera que são difíceis, eu recomendo que você pare um momentinho e anote essas palavras. Porque sim, elas são importantes. E elas têm um significado em comum de melhoria. Vamos analisar juntos agora na tela o significado de cada uma dessas expressões. E depois nós decidiremos se o item está certo ou errado. To enhance significa realçar. To leverage significa alavancar. E por último, to better significa melhorar. Portanto, todas as expressões têm um significado comum de melhoria e tornam o item correto. Conseguiu agora perceber
que esses 3 tipos de questões que nós estudamos juntos aqui são as questões comuns que vão aparecer na sua prova? É claro que pode aparecer uma questão que seja um pouco diferente dessas que nós analisamos juntos, mas é muito comum que as provas de concurso apresentem questões exatamente como essas. Questões que vão exigir de você um conhecimento específico de vocabulário ou algum item gramatical, aquelas questões que vão exigir que você analise um texto de forma crítica, que são as questões que levam você a interpretar um texto, e questões que vão pedir que você localize alguma informação dentro desse texto, ok? Agora vamos seguir. Vamos agora falar sobre vocabulário. Bom, é importante que você perceba que o vocabulário utilizado em provas de concurso, ele pode ser diferente do vocabulário que você vai encontrar, por exemplo, numa notícia de jornal ou num post de um blog, ok? Então vamos ver juntos quais são as características do vocabulário que pode aparecer na sua prova de concurso. Bom, o vocabulário pode ser um pouco mais refinado. Além disso, ele pode ter cunho técnico ou científico e pode ser considerado complexo. Não se preocupe, com as dicas de inglês que você vai encontrar aqui nesse material, eu tenho certeza que você vai ser capaz de resolver a sua prova de uma forma rápida e objetiva. Agora vamos juntos ver uma questão de prova. No texto, subscriptions tem o sentido de... Bom, essa questão exige que você saiba o significado da palavra subscriptions. Vamos ler as alternativas e depois ler o texto, para que a gente tenha todas as ferramentas necessárias para resolver essa questão da forma correta. Vamos lá. Será que subscriptions significa donativos? Assinaturas de abaixo-assinados? Subscrições de ações? Assinaturas de periódicos? Ou verbas? Vamos agora juntos ler o texto. Institutions with an adequate range of subscriptions. Instituições com uma gama adequada de assinaturas de periódicos. Bom, já lemos o texto e também a questão. Agora fica mais fácil resolver ela. Escolher qual alternativa traz o real significado da palavra subscriptions. É interessante lembrar que, sempre que você estiver resolvendo uma questão da prova de inglês, é importante verificar qual o contexto que aquela palavra está inserida. Pode ser uma palavra, uma expressão, um número, etc. O contexto é o mais importante e é ele que vai nos ajudar a descobrir qual é a alternativa correta dessa questão. Então vamos juntos ver as alternativas novamente. Bom, agora ficou claro que subscriptions nada tem a ver com donativos, muito menos com assinaturas de abaixo-assinados. Também não está relacionado a subscrições de ações e está relacionado sim a assinaturas de periódicos. A letra E traz a palavra verbas, que nada tem a ver com subscriptions. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Você consegue perceber que depois que você leu a questão e depois que você leu o texto, ficou muito mais fácil decidir qual era a alternativa correta? Lembre-se de resolver a sua prova de inglês dessa forma. Leia as questões e somente depois leia o texto, porque aí você já vai ler o texto com um foco, com um objetivo. E o seu objetivo aqui é resolver a prova de inglês de uma forma rápida. Então, para você não perder tempo lendo o texto inteiro, quando uma questão como essa não exige que você leia o texto inteiro, leia primeiro a questão e depois procure no texto aquela informação específica, ok? Vamos para a terceira parte da nossa aula. Agora nós vamos falar sobre os cognatos verdadeiros, que são também chamados de palavras amigas. São palavras amigas porque elas são muito semelhantes, tanto na grafia quanto nos significados, em ambos os idiomas, tanto em inglês quanto no português, ok? Vamos juntos agora ver algumas características dos cognatos verdadeiros. Bom, os cognatos verdadeiros, então, possuem uma origem comum, eles têm o mesmo radical, são as nossas palavras amigas, que têm a grafia idêntica ou muito parecidas e podem corresponder até 30% da sua prova. O importante aqui é lembrar, então, que essas palavras, elas têm a grafia igual ou muito semelhante em ambos os idiomas.
E além da grafia, os significados são muito parecidos e muitas vezes idênticos, ok? Vamos agora ver uma lista dos cognatos e depois uma questão. Accidental, acidental, connect, conectar, different, diferente, economy, economia, example, exemplo, idea, ideia, important, importante, material, material, positive, positivo, video, vídeo. Consegue perceber que essa lista traz uma série de palavras que são muito semelhantes no português e no inglês? Esse tipo de semelhança é considerada cognato verdadeiro, porque, além da grafia ser muito parecida, elas têm o mesmo significado, ok? Vamos ver juntos agora alguns exemplos. I'm watching television. Eu estou vendo televisão. Nessa frase, a palavra television, em português televisão, é o nosso cognato verdadeiro. We used to listen to a lot of radio. Nós costumávamos ouvir muito rádio. Neste exemplo, a palavra radio é o nosso cognato verdadeiro, em português, rádio. The power of positive thinking is remarkable. O poder do pensamento positivo é notável. No último exemplo, positive é o nosso cognato verdadeiro, que significa positivo. Consegue perceber que essas palavras vão te ajudar? Elas te ajudam, pois o significado delas, tanto em português quanto em inglês, é muito semelhante e a grafia é quase idêntica, ok? Questão de prova. Read the sentence below. Leia a oração abaixo. The results of the experiments are different. Os resultados dos experimentos são diferentes. Bom, agora que já vimos o que são cognatos verdadeiros, fica fácil identificar qual é o cognato verdadeiro nesta questão. Como eu falei, o cognato verdadeiro aqui é a palavra different, em português, diferentes. The underlined word is a true cognate. A palavra sublinhada é um cognato verdadeiro. Correto! A resposta indica para a gente que esta palavra que está destacada no texto é um cognato verdadeiro entre o português e o inglês. Agora nós vamos para a quarta parte da nossa aula. Vamos falar de algo oposto ao que vimos agora. Vamos falar dos cognatos falsos, ou também chamados de falsos cognatos. A diferença maior aqui é em relação ao significado. As palavras, tanto no português quanto no inglês, ainda vão ser muito semelhantes em relação à sua grafia, porém, os significados são totalmente distintos. Vamos ver agora algumas características dos cognatos falsos, ou falsos cognatos. Bom, eles são considerados pegadinhas, porque podem confundir você na hora da prova, possuem a grafia muito parecida ou até mesmo idêntica, porém, os significados são sempre distintos. Vamos ver juntos agora uma lista dos principais cognatos considerados falsos, ou seja, considerados pegadinhas, porque o significado deles é totalmente diferente no português e no inglês. Application significa inscrição e o falso cognato é aplicação. College significa faculdade, falso cognato, colégio. Cops significa policiais, o falso cognato, copos. Fabric significa tecido, falso cognato, fábrica. Lunch significa almoço, falso cognato, lanche. Pasta significa macarrão, falso cognato, pasta. Parents significa pais, falso cognato, parents. Essas palavras muitas vezes causam dúvida, causam confusão, porque a grafia é muito parecida com palavras no português, mas, como eu falei anteriormente, os significados são bastante diferentes. Agora vamos ver alguns exemplos. My parents are very strict. Meus pais são muito rigorosos. Neste exemplo, a palavra parents é um falso cognato, pois não significa parentes, significa pais. She usually has lunch at noon. Ela geralmente almoça ao meio-dia. Neste exemplo, a palavra lunch é o nosso falso cognato, pois significa almoça e não significa lanche.
The library closes at 10. A biblioteca fecha às 22 horas. No último exemplo, a palavra library é o nosso falso cognato, pois significa biblioteca e não livraria. Consegue perceber que esses vocabulários podem trazer dúvida ou confusão? Caso eles apareçam na sua prova, não se preocupe, porque com as dicas que você vai encontrar aqui nesse material, eu tenho certeza que você vai levar muitas ferramentas para que você possa resolver a sua prova de uma forma rápida e objetiva. Agora vamos ver uma questão de prova. Julgue o item seguinte no que diz respeito à língua inglesa. A língua inglesa apresenta palavras muito similares a palavras da língua portuguesa. Algumas possuem o mesmo significado e outras podem ser verdadeiras pegadinhas, no contexto redacional, causando problemas na elaboração de um documento ou em um diálogo mais formal. O substantivo parents, por exemplo, caracteriza-se como um cognato verdadeiro para o substantivo parentes. Bom, agora que nós já vimos alguns exemplos e também vimos uma lista dos cognatos verdadeiros e dos falsos cognatos, ficou fácil resolver essa questão. Bom, a palavra parents não significa parentes. Em português, parents significa pais. Portanto, este item está errado. Chegamos na última parte da nossa aula. Vamos falar agora das palavras-chave. Eu vou apresentar para você essas palavras em 4 categorias diferentes, ok? Vamos ver então quais são as categorias. As palavras-chave podem ser classificadas em palavras que vão indicar algum tipo de sequência, contraste, conclusão ou question words, que serão utilizadas para fazer perguntas. Vamos começar então com as palavras que indicam sequência. Eu vou apresentar para você agora uma lista dessas palavras. Caso você não conheça essas palavras, é importante que você pare um pouquinho e anote. Faça anotações para que depois você possa revisar o que você aprendeu hoje, ok? Então vamos lá. Palavras que podem indicar sequência. Additionally, adicionalmente. First, primeiro. Firstly, primeiramente. Second, segundo. Third, terceiro. Next, seguinte ou próximo. Then, então. After, depois. Before, antes. Finally, finalmente. Todas essas palavras trazem uma ideia de sequência. Por isso, é importante que, ao localizar essas palavras num texto na sua prova, você entenda que existe uma sequência talvez de fatos, uma enumeração de fatos. Vamos agora ver alguns exemplos. First peel the vegetables, then add the rest of the ingredients, finally serve the salad with a glass of fresh juice. Primeiro descasque os legumes, em seguida adicione o restante dos ingredientes. Finalmente sirva a salada com um copo de suco fresco. Veja que a palavra first indica a primeira ação. A palavra then vai trazer a ação seguinte e a palavra finally trouxe a ação que acontece por último. Vamos agora para a categoria contraste. But, mas, however, contudo, though, apesar, instead of, ao invés de, although, embora, apesar de, otherwise, caso contrário. Todas essas palavras, então, trazem também uma ideia de contraste. Vamos ver alguns exemplos. Instead of using wood, skateboard makers have started producing green boards made from bamboo. Em vez de usar madeira, fabricantes de skate começaram a produzir pranchas ecológicas feitas de bambu. Neste caso, as palavrinhas instead of trazem a ideia de contraste. Terceira categoria, conclusão. In conclusion, em conclusão. According to, de acordo com. Therefore, assim sendo. Furthermore, além disso. Because, porque. Finally, finalmente. Consequently, consequentemente. Thus, portanto, so. Assim, então, desta forma. Todas essas palavras trazem a ideia de conclusão. Vamos ver alguns exemplos. In conclusion, we have been swamped with so many lies in the past that we have the right to be better informed. Em conclusão, fomos tão inundados com mentiras no passado que temos o direito de estar melhor informados. Neste caso, as palavrinhas in conclusion trazem a ideia de conclusão.
Última categoria, question words. Aqui, uma semelhança. Todas as palavras apresentam em sua grafia as letras W e H. Why, por quê, who, quem, when, quando, where, onde, how, como, how many, how much, quanto, how often, qual frequência, which, qual, whom, o qual, a qual, quem, que, whose, cujo, cuja, de quem, sempre no sentido de posse. Então, todas essas palavras vão trazer a ideia de pergunta, pois elas são utilizadas em interrogações. Vamos ver alguns exemplos. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Aqui, as palavrinhas how often trazem a ideia de pergunta. Neste caso, a pergunta está relacionada à frequência que você estuda inglês. Nesta videoaula vimos os tipos de questões mais comuns, o vocabulário utilizado nas provas de inglês em concurso, os cognatos verdadeiros, os falso-cognatos e também algumas palavras-chave. É importante que você lembre que podem aparecer 3 tipos de questões na sua prova. Questões que vão pedir que você identifique algo no texto, busque alguma informação lá. Questões que vão exigir que você faça uma interpretação crítica do texto, ou até mesmo questões que vão exigir que você conheça algum vocabulário específico ou algum item gramatical. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu tenho certeza que com as dicas e as ferramentas que você viu aqui hoje, você será capaz de fazer a sua prova de uma forma rápida e objetiva. Lembre-se de verificar no livro digital outras questões e outros exemplos. Boa sorte!